A paz do Senhor, bom dia a todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque. Antes de entrarmos na leitura dos versículos que nós vamos ler, quero dizer para os irmãos, o profeta Abacuque viveu nos tempos do profeta Isaías, foi um profeta também que profetizou sobre o cativeiro de Judá. Já tinha sido separado as tribos de Israel, e Judá, nessa época do profeta Abacuque, era reinado, o rei era o rei Joaquim, mas segundo o próprio profeta Jeremias, diz que era um rei arrogante e ganancioso, além de tudo, que matava os inocentes, que fazia os inocentes sofrer e matava os inocentes. Então, Abacuque, quando nós vemos o livro de Abacuque, ele começa a clamar a Deus, e não somente a clamar, mas questionar a Deus pelas coisas que estavam acontecendo naquela época, com o povo judeu, com a tribo de Judá. E ele começa a questionar sobre a maldade que existia, sobre a falta de justiça que existia naqueles tempos. E ele começa a questionar a Deus, e Deus então responde a ele, que ele iria enviar a resposta, que Deus estaria enviando um povo para tratar a tribo de Judá, para tratar a nação de Israel, para que levassem eles cativos, para que pudessem aprender a se voltar novamente para Deus. E nós vemos aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler uma parte do capítulo 1, a partir do versículo 1, para que os irmãos entendam e comecem a analisar e fazer uma meditação com o texto de Abacuque para os nossos dias de hoje. Se naquela época do profeta Abacuque, será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje? Nós vamos ler uma parte do capítulo 1. Preste atenção e você vai ver que tudo o que eles viviam naquele tempo em Judá, também estamos vivendo nesses dias no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e vamos dizer, no mundo todo, ok? Olha só o que diz o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, nós vamos ler do 1 ao 4, diz assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Será que tem algo a ver? Será que tem nessa história ao qual o profeta Abacuque ele está descrevendo no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, com os nossos dias de hoje? Será que o nosso direito não tem sido pervertido? Será que a justiça no nosso país não tem sido esquecida? Pois temos visto aqueles que deveriam fazer justiça no nosso país, eles são contra a justiça, são a favor dos ímpios, são a favor dos maus, são a favor dos ladrões, são a favor daqueles que fazem a nação sofrer, que corrompem a nação, que roubam a nação, e contudo, não há justiça, não há quem faça justiça. Vemos aí o presidente ao qual nós escolhemos com as mãos, vamos se dizer até que amarradas, porque existem dois poderes, dois poderes que impedem ele de governar, que impedem o povo de prosperar, que vivem de todas as formas tentando derrubar um governo ao qual a maioria da população elegeu. E o que nós vemos? O sofrimento do povo com esse vírus que tem matado, tem dizimado, esse vírus que tem aprisionado, com tantas coisas que têm acontecido no nosso país, com tanta corrupção, com tanto roubo. Parece que ao olhar para o livro do profeta Abacuque, ao ler o livro do profeta Abacuque, parece que nós estamos contando a história dos nossos dias de hoje, não é verdade?
E então o profeta começa a questionar, a indagar a Deus, se Deus não estava vendo, se Deus não estava ouvindo o seu clamor, a sua súplica, e se não estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo com a tribo de Judá, com o povo judeu. E aí então nós vemos Deus respondendo ao profeta no próprio capítulo 1, depois no capítulo 2, a respeito de que ele estava vendo todas as coisas, que ele tomaria providência, e de que ele iria enviar um povo, o povo babilônico, para que pudesse tratar com os ímpios, com os homens maus, aqui Abacuque ele está profetizando também sobre o cativeiro de Judá, um povo que se distanciou, se afastou de Deus, e Deus estava provendo algo para fazer com que o povo voltasse a Deus, para que o povo clamasse a Deus, para que o povo buscasse a Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Tudo o que tem acontecido com permissão de Deus. Deus tem visto todas as coisas, Deus tem ouvido o clamor daqueles que clamam, e parece que não tem agido, mas Ele tem agido, e Ele tem permitido tudo isso para que o povo se achegue a Ele, para que o povo clame, para que o povo busque, para que o povo busque o entendimento do Senhor. E então o profeta aqui Abacuque, depois de clamar, de ouvir Deus, respondendo a ele que Deus estava vendo todas as coisas, e que Deus iria mandar a resposta, e que Deus ia tratar com aqueles homens ímpios, com aqueles homens maus, que pervertiam o direito daqueles que são justos, que não praticava a justiça, que fazia com que os justos sofressem, que o seu sangue fossem derramados. É o que tem acontecido conosco nos dias de hoje, amado. E eu quero dizer para você, não se desespere, tenha fé, creia, acredite, confie no Senhor, espera nele, porque tudo Ele fará. Eu tenho a plena convicção de que o meu Deus tem um controle de todas as coisas, do que o teu Deus tem um controle de todas as coisas, e por fim, Ele se levantará contra toda essa maldade, essa injustiça, e Deus intervirá e fará com que nós venhamos ser vencedores nessa questão. Mas nós não podemos deixar de confiar, temos que acreditar, temos que confiar no Senhor, temos que ter fé no Senhor, assim como o próprio profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 16, ele declara a sua confiança, a sua fé no Senhor. Assim, eu e você também precisamos confiar, ter fé no Senhor, como o profeta Abacuque, que descreve aqui no capítulo 3, versículo 16, dizendo assim: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele me faz os pés como os do cervo ou da corça, e faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia! Glória a Deus. É assim que nós devemos viver nos dias de hoje, confiantes no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vida, da vide minta, ainda que não haja as ovelhas no pasto, no aprisco, contudo nós devemos confiar no Senhor, o Criador dos céus e da terra, que nós venhamos depositar a nossa fé, a nossa confiança nele, pois Ele é tudo para mim, Ele é tudo para ti, e é nele que nós devemos confiar. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aconteça o que acontecer, confio no Senhor, aguarde o Senhor, e tudo Ele fará por mim e por ti também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, fique com essa palavra, medite no livro do profeta Abacuque, apenas 3 capítulos, se você puder, neste dia de hoje, abra sua Bíblia, leia o livro do profeta Abacuque, vê se não há alguma semelhança dos dias do profeta com os nossos dias de hoje,
E a resposta de Deus ao profeta, que Deus estava vendo tudo, que Deus estava ouvindo o clamor daquele que clamava ao Senhor, e que Deus já estava entrando com providência na vida daquele povo que estava sendo oprimido, sofrendo, até mesmo pelo aquele que o governava, o rei Joaquim, né? Ganancioso, um homem ganancioso, violento, que fazia o mal para os justos, e Deus vinha com ação sobre os ímpios, sobre os homens maus. Não será diferente nos nossos dias, meus amados. Eu tenho a plena convicção de que Deus virá ao nosso socorro, e que Ele julgará aqueles ímpios, os ímpios que têm feito a nação brasileira sofrer, que têm feito o povo sofrer, que têm feito muitos de nós, né? Até muitos de nós perderam o emprego, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas, ainda que a videira não floresça, né? Ainda que não haja alimento nos campos, ainda que não haja gado no campo, ainda que as ovelhas não estejam no aprisco, ou seja, pode nos faltar tudo, o que não pode nos faltar é o Senhor, o que não pode nos faltar é a fé, o que não pode nos faltar é a esperança, e o que não pode nos faltar é a confiança em Deus, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa segurança, Ele é tudo para nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe tudo que você põe as suas mãos, que prospere, e que a glória do Senhor resplandeça na tua casa, na tua vida e na tua família. Um abraço a todos, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.